é eterna, ó Senhor, vossa palavra. Salmo 118. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o salmo de hoje traz a dimensão que a palavra de Deus é eterna e podemos perceber que ao longo da história, quantas pessoas foram exatamente transformadas pela palavra de Deus. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São Stanislau Kotska, um jovem jesuíta, lembrado como testemunho de pureza, decisão e coragem espiritual. Ainda adolescente, enfrentou oposição familiar e dificuldades externas para seguir sua vocação, demonstrando que a santidade não depende da idade, mas da determinação do coração. Para seguir a Deus, é preciso prontidão e movimento. Nós não podemos ficar parados, achando que a fé é algo estático, ao qual opera de uma forma automática. Não, nós devemos participar da vida em Deus dia após dia. E na primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 22 ao 30 e capítulo 8 do versículo 1, nos apresenta a sabedoria não como uma teoria ou ideia abstrata, mas como realidade viva, expressão da presença de Deus que forma, sustenta e ilumina todas as coisas. O texto descreve 21 atributos: inteligente, santa, única, sutil, ágil, clara. E esses atributos revelam que a sabedoria é ordem na criação, luz na mente e harmonia na vida. A sabedoria é a inteligência divina que organiza o real. Teologicamente, é o próprio Espírito de Deus agindo no mundo. Espiritualmente, é a luz capaz de orientar o coração humano. Onde ela habita, há clareza. Onde ela falta, cresce a confusão interior. E a sabedoria é descrita como um sopro do poder de Deus. Isso significa, não se trata de saber muito, mas de ver a realidade com os olhos de Deus. A verdadeira sabedoria não se alcança apenas por estudo, mas pela pureza do coração. Ela tudo renova, conforme o versículo 27. E quem vive da sabedoria não repete velhas prisões, não vive preso ao passado, não se deixa dominar por paixões desordenadas. Ela cura a visão, ela endireita a vida. Por fim, o texto declara: ela tudo dispõe com suavidade. E aqui está o ponto espiritual decisivo. A sabedoria não é violência, é suavidade firme. Não é caos, é ordem que liberta. Não é orgulho do saber, é humildade que reconhece o doador. Quem possui a sabedoria não força, não impõe, não domina. Ele atrai pela beleza da verdade. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 ao 25, os fariseus perguntam a Jesus quando virá o reino de Deus. A pergunta revela ansiedade, curiosidade, desejo de controle. Querem localizar o reino num tempo e num lugar. Mas Jesus responde: o reino de Deus não vem ostensivamente. O reino já está no meio de vós. E vejamos, se a sabedoria contemplada na leitura anterior não é algo que se alcança por força ou por estratégia, mas algo que habita e forma o interior, assim é o reino de Deus. Não é uma revolução externa, não uma mudança política, não um evento de poder, mas a presença viva de Deus que transforma o coração. Então Jesus está dizendo: se vocês não o enxergam nele, também não o reconhecerão quando vier em glória. O reino já começou na pessoa do Cristo. Quem espera um Deus que impõe a força não reconhecerá o Deus que fala baixinho.
Mas Jesus vai além. Dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. É o tempo da aprovação da fé, entre o já da salvação e o ainda não da plenitude. O discípulo é chamado à perseverança. O reino está presente, mas ainda escondido, como a sabedoria que ilumina silenciosamente. Então a palavra decisiva: é preciso que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado. A rejeição ao Cristo é a prova da cegueira humana. O reino estava ali, vivo, tocável, respirando entre eles, e não foi reconhecido. O sofrimento do Messias não é um acidente, é revelação, a revelação do coração de Deus que se entrega, do coração humano que resiste a ser amado. E aqui sabedoria e evangelho se encontram. A verdadeira compreensão da vida não vem do olhar exterior, mas da conversão do interior. A sabedoria ordena todas as coisas com suavidade. O reino transforma todas as coisas desde dentro. E por isso o discípulo é chamado não a perguntar quando, mas a perguntar como. Como está meu coração diante dele? Reconheço o reino quando ele se apresenta de forma humilde? Ou ainda espero um Deus à medida dos meus desejos? A presença do reino hoje é discreta, mas real. Na Eucaristia que parece pão, na caridade que parece pequena, no perdão que parece tolo, na gratidão que parece simples. E quem reconhece o reino agora, reconhecerá o Cristo quando ele vier em glória. Quem não reconhece agora, buscará sinais e não os encontrarão. E o convite de hoje é silencioso, mas urgente. Abrir espaço interior para que o reino não seja apenas um conceito, mas uma presença viva, amorosa e transformadora. São Stanislau, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.